Fala pessoal, muito bom dia, Jorge Bruno aqui falando com vocês mais uma vez, muito boa tarde, muito boa noite, ou quem sabe lá, muito boa madrugada, não sei que hora você vai estar aí vendo o vídeo, então quero te desejar todos esses bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. E eu começo aqui mais uma vez no canal do YouTube com o nosso canal Fragmentos da Vida. Fragmentos da Vida traz a ideia da gente refletir, da gente pensar, da gente meditar em nossa vida cotidiana. Então essa é a visão de Fragmentos da Vida. Desde já, sem perder tempo, eu quero pedir a você para curtir, eu quero pedir a você para compartilhar, se inscrever, que é muito importante, e acima de tudo também fazer um comentário, seu comentário positivo, seu comentário construtivo, para que a gente possa interagir. E aí a gente vai hoje estar falando sobre um tema bem interessante, um tema que faz a gente pensar, um tema que faz a gente refletir, e o tema é: por que não devemos enxergar os problemas como um problema? Às vezes nós passamos por algumas circunstâncias da vida, passamos por circunstâncias da vida em que não queremos problemas, em que não queremos aborrecimentos, em que não queremos, de uma certa forma, fazer com que a nossa vida fique sempre muito tranquila. Nós queremos isso, né? Então, por que não devemos enxergar os problemas como um problema? Primeiro ponto, porque os problemas, em muitos casos, são mestres disfarçados para trazer ensinamentos. Às vezes a gente vai vivendo uma vida monótona, uma vida parada, uma vida sem graça, uma vida sem alegria, uma vida sem novidade, uma vida sem uma nova versão, sem uma atualização. E às vezes o problema ele vem disfarçado como um mestre para nos ajudar a crescer, nos ajudar a amadurecer, nos ajudar a criar mais força, nos ajudar a estar ali mais apto a enfrentar certas situações da vida. Em muitos casos, o problema em si, ele faz com que a gente venha se transformar. Quando penso em transformação, me traz à memória sempre um livro bem interessante do Kafka, Metamorfose. O livro Kafka, ele é bem interessante porque conta a história de um caixeiro viajante que num determinado dia da sua vida, ele deita para dormir e ele acorda como se fosse um monstro horrível. Em algumas versões do livro você vai ver uma barata, você vai ver que ele se transformou num monstro horrível, tenebroso. E as pessoas tentam entrar no quarto dele, as pessoas tentam falar com ele, as pessoas tentam se ligar a ele de alguma forma e ele não deixa, ele não quer nem que abra a porta, porque ele está de uma forma tão metamorfoseada num monstro, num bicho nojento, num bicho ali gosmento, como se fosse uma barata mesmo, que ele não consegue nem virar de lado na cama. Então, muitas das vezes, o problema, ele vai fazer com que a gente venha sair dessa estagnação, sair dessa situação que nós estamos vivendo. Mas a gente tem que entender que os problemas não são um problema, mas é uma condição da gente amadurecer, da gente crescer, da gente melhorar e da gente evoluir. Mas se a gente enxergar o problema sempre como algo negativo, sempre como algo pessimista, a gente nunca vai entender a lição de vida que o problema está trazendo para a gente, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de evoluir. Eu não estou aqui dizendo uma tragédia, porque na maioria das vezes, como a gente enxerga o problema? A gente enxerga o problema como algo negativo, como algo pessimista, como algo que não tem proveito nenhum. Mas eu não estou falando aqui de problema no sentido de uma tragédia, tá? Eu perdi minha esposa, eu perdi meu filho, eu perdi a minha família numa tragédia, de um acidente. Eu não estou falando desse tipo de problema, porque isso aí já é uma tragédia, uma catástrofe, mas eu estou falando de coisas do cotidiano que nos ajudam a sair de uma vida parada, de uma vida em que a gente não consegue sofrer uma metamorfose para algo melhor. Mas eu gosto muito de usar a palavra, como o livro do Kafka se chama Metamorfose, porque o camarada se transformou num monstro horrível, porque se você não muda, se você não se transforma, você acaba
você acaba se desatualizando e você vai ficando daquele mesmo jeito sem um aprimoramento, né? Sem uma atualização, como a gente fala muitos aí na questão de aplicativo, né? Sem uma atualização. E aí a gente vai se tornando uma pessoa talvez rancorosa, uma pessoa magoada, uma pessoa problemática, porque os problemas não fizeram de mim uma pessoa que eu amadureci, que eu cresci. Um outro ponto aí que o problema pode trazer para a gente é o fortalecimento da nossa mente, das nossas emoções, da nossa psicologia, para que a gente possa, de uma certa forma, diante de todas as circunstâncias que apareçam, a gente consegue ter uma visão melhor da vida. A gente consegue ter uma visão muito mais feliz, porque às vezes a gente olha a vida com um olhar assim muito negativo, muito pessimista. A gente não presta atenção no nosso presente, nós ficamos presos ao passado e nós nos angustiamos com o futuro, quando na verdade a gente não sabe nem o dia de amanhã. Muitas vezes, em certas circunstâncias, né, eu estava falando ontem com meu filho, orientando ele numa conversa ali de pai para filho, de amigo para amigo. Eu falei com ele, muitas das vezes a gente está trabalhando hoje, claro, a gente está fazendo curso, a gente está fazendo a faculdade, a gente está se profissionalizando, para que lá no futuro a gente consiga ter oportunidade de algo melhor. Sendo que, às vezes, esse futuro pode não chegar. Isso aí não é uma coisa pré-determinada, está determinado. O que eu faço hoje vai refletir no futuro. Mas o planejamento me leva a acontecer tal circunstância lá na frente. Mas como a gente tem tanta pretensão de querer predeterminar o nosso futuro, se a gente não sabe nem o dia de hoje, se a gente não sabe nem o dia de amanhã? Como diz um texto até interessante, um texto bíblico, né? Ele diz assim: basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Então, não fala nem do dia depois, nem no outro e nem muito menos em futuro. Basta cada dia o seu mal. Então, quando a gente olha para um problema, a gente tem que ver ali, primeiro, ele pode vir disfarçado de um mestre, me trazer ensinamentos. Ele pode estar querendo falar alguma coisa que eu não estou percebendo, que eu não estou ouvindo. Em segundo lugar, ele fortalece minhas emoções, ele fortalece o meu psicológico, ele me dá a capacidade de ter o meu psicológico e a minha emocionalidade, talvez até a minha espiritualidade, muito mais experiente. Ele vai me dar experiências, porque muitas das vezes a gente encontra alguém que é muito estudado, tem muita faculdade, tem muito curso, mas a pessoa não tem experiência de vida. Então essa experiência de vida dela acaba, se ela não tem experiência de vida, ela acaba de uma certa forma não ajudando, não cooperando. E aí não me ajuda em nada só a teoria do que ele conhece em faculdade, em cursos, mas às vezes a vida da pessoa experiente me leva a outros patamares, a outras percepções, a outras visões. Um outro ponto bem interessante que os problemas podem vir e trazer também problemas revelam novas possibilidades. Problemas revelam novas possibilidades. Eu preciso entender que a gente vê em alguns filmes, e isso é muito interessante, né? Quantas vezes a gente vê a pessoa tá procurando algo e ela não consegue achar, aí acabou fazendo uma limpeza, acabou fazendo uma faxina, acabou fazendo ali um movimento no local dentro de casa, ou então às vezes até nos filmes mesmo, né? Bate um tufão lá, um vendaval e as coisas aconteceram, porque às vezes o problema ele vem assim, ele vem como um vendaval, ele vem como uma tsunami, ele vem como um maremoto e depois tira tudo do lugar, mas quando a gente olha, a gente acha aquilo que estava escondido, mas aquele reboliço, aquele vendaval, aquele maremoto, aquela tsunami que veio, ainda que bagunçou tudo, como a gente geralmente vê o problema, né? Mas mostrou aquilo que estava escondido, mostrou aquilo que estava oculto em nós. Às vezes, o problema ele vem disfarçado, como eu falei de mestre, como eu falei de fortalecimento, e como eu estou falando agora também de novas possibilidades, que esse é o terceiro ponto, novas possibilidades, porque ele vai me dar a condição de ver coisas e descobrir coisas em mim que eu não sabia que poderia.
que eu não sabia que eu tinha esse dom, esse talento, mas esse momento delicado, esse momento difícil, esse momento tenebroso, esse momento trevoso que eu estou vivendo, esses problemas que eu estou vivenciando, experienciando, eu hoje consigo olhar para esses problemas como algo que foi bom. Só que na hora a gente não consegue enxergar, a gente não consegue perceber, a gente não consegue entender, a gente não consegue compreender. Aí, um pouco lá na frente, eu vou dizer assim, cara, hoje eu tô muito mais evoluído, eu tô muito mais melhorado, eu tô muito mais atualizado, eu tô com uma versão muito mais atualizada de mim. Por quê? Porque hoje, se eu passar por isso, eu já sei lidar com essa situação. Se eu passar por uma outra situação mais delicada, mais complicada, mais complexa, mais difícil, eu vou saber lidar com isso. Por quê? Porque lá atrás eu tive um mestre que foi os problemas que vieram sobre mim. Então eu tenho que enxergar que esses problemas que eu vivenciei, ele na verdade, ele não é um problema. Então, nós temos que entender essa visão. E aí, passando aqui para o nosso último ponto, que é a forma como reagimos é muito mais importante nos obstáculos e nos problemas. Como reagimos? Qual é a decisão que eu estou tomando nesse problema? Eu estou tomando as decisões dentro do problema, porque se eu olho o problema assim, se eu não tenho a maturidade para enxergar que o problema ele vai me trazer um ensinamento, ele vai me trazer uma compreensão, ele quer me tirar da minha zona de conforto. E não é só zona de conforto, porque às vezes todo mundo na verdade está procurando uma zona de conforto. Só que essa zona de conforto que tanta gente chama, ela na verdade ela tem que ser chamada de zona de preguiça, zona de estagnação, zona de você estar parado, de você estar ali sem força para continuar, sem força para caminhar, sem força para se planejar, sem força para dar sentido à sua vida, sem força para criar novos propósitos e novos projetos. E esse problema que temos agora, ou esses problemas que temos agora, na verdade, ele vai me dar condição para que eu possa tomar novas decisões, fazer novas escolhas, e ali eu vou entender que esse problema ele não é um fim em si mesmo. Ah, eu vou viver eternamente nesse problema, eu vou estar dentro dessa situação, no olho ali do furacão, a vida inteira nesses problemas, ou nesse problema. Não é essa a realidade, não. É a forma como você reage. Como eu vou reagir, eu vou descobrir se esses problemas vão, de uma certa forma, trazer todo esse tipo de circunstância que eu falei aqui agora. Se vai ser meu mestre, se vai ser minha condição. E é bom eu descobrir que até que ponto esses problemas não estão sendo causados por escolhas e decisões que eu fiz no passado, ou estou reagindo hoje a alguma circunstância. Mas independente de uma coisa ou de outra, todos os problemas, eles nunca serão um problema. Por quê? Porque eles vão te dar capacidade, eles vão te ensinar, eles vão te melhorar, eles vão te fortalecer, eles vão te capacitar. Eles, de uma certa forma, te mostrarão novas possibilidades e, acima de tudo, vai te dar a condição de você entender que os problemas, os obstáculos, as dificuldades, suas lutas interiores, suas batalhas exteriores, elas não são um fim em si mesmo. Mas se você parar e tomar as decisões certas e você reagir de maneira correta, você vai ver que é apenas uma fase, é apenas um período, é apenas um momento em que você está vivendo e que, na verdade, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar e uma hora ou outra você vai descansar e vai ver que tudo isso foi apenas um momento para você crescer, para você melhorar e para você evoluir como pessoa, como ser humano e como um ser divino. Então, Fragmentos da Vida termina aqui hoje com essa reflexão que é muito interessante, bem sugestiva para o teu coração e para a tua mente, para falar muito mais profundo com você. Eu sou o Jorge Bruno e fico muito feliz aqui de poder te ajudar, de poder te auxiliar, porque eu sei que nós vivenciamos tempos difíceis em que nós temos que cuidar da nossa mente, da nossa parte emocional, da nossa parte psicológica e, não menos importante, da nossa parte espiritual. Então, por que não devemos
podemos enxergar os problemas como um problema, porque existem grandes coisas que a gente pode descobrir em meio às dificuldades e às lutas e às batalhas da vida. Até a próxima. Fragmentos da Vida, então, te mando um beijão. Não se esqueça de inscrever, não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar e, acima de tudo, não se esqueça de fazer um comentário, seja ele positivo, construtivo, e eu te aguardo até o próximo vídeo. Até lá, Jorge Bruno, um grande beijo no coração.